Boa tarde, boa noite, Seabra. Acabou sendo um cenário até parecido, né, com o que a gente viveu lá em Chapecó na quarta-feira, de um ataque conseguindo resolver, abrir uma vantagem, depois o adversário buscando um resultado que havia uma margem de 2 gols a favor do Coritiba. Como é que você viu o desenrolar do jogo, né, nas fases ofensivas, defensivas, e especialmente a questão de ter de novo cedido o resultado, o adversário, o quanto pesam talvez erros que continuam acontecendo defensivamente, e se também tem algum peso nessa questão da sequência grande, né? Foi a 10ª partida em 32 dias que o time disputou. 31, se não me engano. Acho que o cenário, o contexto do jogo, você colocou bem aí já na sua pergunta, né? Eu acho que tem algumas diferenças aí em relação ao jogo da Chapecoense. É lógico que o histórico dos gols, né? E tá 2 gols na frente e no segundo tempo tomar o empate é muito semelhante, mas contra a Chapecoense, em poucos momentos nós somos consistentes defensivamente. Nós tivemos dificuldades defensivas durante todo o jogo contra a Chapecoense. A Chapecoense teve um volume de criação e nos trouxe perigo desde o começo do jogo, e nós também criamos as nossas chances, e foi um jogo que teve pouco controle defensivo. O jogo de hoje, eu entendo que o nosso primeiro tempo provavelmente tenha sido o nosso melhor jogo defensivo. A gente teve uma evolução nesse sentido, não só porque permitiu poucas oportunidades ao adversário, mas porque teve muitas recuperações intermediárias e altas, além de fazer um bom jogo ofensivo, de controle e de criação de jogadas. E no segundo tempo do jogo de hoje, nós não conseguimos sustentar a nossa agressividade defensiva. Não conseguimos tirar o bloco de trás com a rapidez e com a frequência que é necessário para impedir a imposição do adversário. Ela acabou acontecendo no segundo tempo, muito nesse cenário, e diante dessa dificuldade a gente acabou adotando uma linha de 5 para que a gente conseguisse marcar toda a largura, porque se desenhou um jogo de bloco baixo, né? Então, apesar disso, assim como nós tivemos a chance do 4-1 e depois do 4-2 em Chapecó, nós tivemos a chance do 3-0 aqui hoje também. Uma bola com o Vini, que o zagueiro ou o lateral, o defensor ali do Operário consegue salvar na última hora, e é um escanteio claro ainda, virou tiro de meta, né, se não me engano, naquele momento. Então a gente precisa tanto ser capaz de liquidar com o jogo, quer dizer, de realmente fazer o terceiro gol, porque buscar uma diferença de 3 é muito raro acontecer, né? E também sustentar o nível de intensidade e de agressividade, que no primeiro tempo foi muito interessante. E o segundo tempo desse jogo realmente pesou. Quer dizer, a gente, pela primeira vez, repete aí, depois de 3 dias, 70% do time que jogou, né? E ainda mais sendo um contexto aí de 10 jogos, embora muitas vezes não esteja repetindo e acumulando jogos seguidos, está todo mundo viajando, está todo mundo junto, existe uma diferença. Eu acho que também vi um certo cansaço do Operário, até anterior ao nosso, no segundo tempo, mas eles conseguiram se recuperar um pouco. Acho que foi uma fadiga mais temporária do que aquela que realmente impede que o time consiga avançar, né, e disputar espaço. Então, hoje, nitidamente, a gente sentiu o desgaste, tanto pela sequência, tanto pela intensidade que colocou defensiva no primeiro tempo e não conseguiu manter. E o adversário teve mérito na segunda etapa, né, no posicionamento, nas manobras que fez. E aí a gente tem que aproveitar os dias que nós vamos ter nessa semana, que é a primeira aberta, para estudar os pontos que o Operário conseguiu colocar de vantagem, ajustar as questões coletivas que a gente precisa ajustar, para trazer uma resposta mais eficaz. Mas eu entendo que coletivamente a gente foi mais ajustado hoje defensivamente do que contra a Chapecoense. Seabra, boa noite. Mais uma vez o Coritiba
tem 2 gols de vantagem e acaba cedendo o empate ao adversário. E mais uma vez o time com falhas individuais sofrendo gols. Só que agora, pela primeira vez, e até uma questão um pouco difícil de acontecer na temporada, você vai ter uma semana cheia de trabalhos sem partidas, né? Então, o que você imagina que vai ter de trabalho para corrigir esses momentos de desatenção da equipe e até mesmo diminuir essas falhas que os jogadores vêm cometendo, principalmente no setor defensivo? Exato. Assim, a gente, é lógico, a gente precisa se cobrar, né? A gente precisa ter a consciência de que a organização coletiva ela é importante que ela seja eficaz e que o funcionamento seja bom, mas sempre as definições individuais das situações, seja ofensivas, seja defensivas, elas são decisivas para o jogo, tá certo? Então, é uma conscientização e um nível de atenção nesse sentido, e a gente também vai atuar em relação a isso e continuar buscando o crescimento coletivo que eu entendo que a gente está conseguindo, mesmo com essas dificuldades, promover. E a tendência é que, à medida que a gente comece a pegar algumas semanas mais abertas, né, essa vai ser a primeira, o lastro de treino também deu um certo suporte nesse sentido. Quer dizer, à medida que você suporta melhor o jogo, que você está mais inteiro, a tendência de você cometer erros de julgamento, erro de execução, também seja menor, né? Mas, além disso, é redobrar o nível de atenção, ter uma cultura interna, pessoal e coletiva de cobrança, mas também de orientação, porque é preventivo, e de incentivo, porque também é preventivo, tá certo? Tanto remedia quanto é preventivo. Então, a gente, como grupo e como indivíduo, a gente precisa trabalhar muito, né? Essa questão de como que a gente interage em relação a erros individuais. Orientação, incentivo e cobrança, né? Só a cobrança, ela não vai resultar em nada, né? Uma hora não tem mais ambiente ou não tem mais abertura para ouvir. Agora, sempre que uma pessoa te incentiva e te orienta, você vai aceitar a cobrança dela. Então, isso serve para a relação de comissão com o jogador e isso serve para a relação dos jogadores entre si. Então, a gente vai trabalhar essa mentalidade, essa cultura nesses dias. Vamos colocar isso nos treinos para que exista esse tipo de comunicação interna. Porque, na verdade, quando você está num jogo desse, a comunicação interna ela faz toda a diferença para manter o nível de atenção de todo mundo, o nível de vibração de todo mundo. E se esses erros individuais eles estão se repetindo, a gente precisa buscar aprofundar essa dinâmica interna de grupo dentro de campo. Seabra, boa noite. Ainda em cima dessa questão da semana cheia e desse período, né, que foram 10 jogos em 31, 32 dias, queria que você falasse do teu grau de satisfação com o teu grupo, do que eles conseguiram assimilar das tuas ideias e, se me permite uma outra questão, do sistema ofensivo. Se a defesa ainda você está buscando ajuste, comparado ao ano passado, a maioria dos gols que o Coritiba fez esse ano foram de homens de frente. O que você pode falar do sistema ofensivo? Está no nível que você quer? O que precisa melhorar ainda da parte da frente? Eu acho que tudo está em andamento, né? Então, a gente tem trabalhado as leituras dos comportamentos e estrutura dos adversários para que a gente consiga ter inteligência para criar vantagens, tá certo? E tem tido evolução, mesmo jogando em feedback de jogo e com pouca oportunidade de treino, né? Então, a gente jogou em Chapecó, teve uma logística legal, a gente voltou de avião. O treino da véspera do jogo ontem ainda é um treino que está todo mundo desgastado. Então, a gente trabalhou 16 minutos a proposta ofensiva, 18 minutos a proposta ofensiva e 16 minutos a proposta defensiva. E já foi muito, né? Na verdade, tem que ser até menos, mas a verdade é que é uma decisão, é um jogo importante e a gente precisa colocar o conteúdo que é necessário. Então, a gente vem trabalhando sempre com uma margem muito estreita, daquilo que a gente pode ofertar de treinamento, e diante desse cenário, eu tenho que dizer que os jogadores têm tido uma apreensão e uma apropriação das ideias que são interessantes. Tem situações que saem que são treinadas, e tem situações que saem que são eles criando em cima das situações treinadas.
E tem situações que são treinadas e que na hora do jogo, às vezes a gente ainda não enxerga tão bem tudo que a gente pode fazer. Faz parte. É muito difícil desenvolver consistência num jogo que é de oposição. Que a oposição, ela é inteligente, ela é viva, e ela aprende com seus movimentos, ela aprende com o jogo, e ela vai trazer respostas. E em cima de resposta tem que ter outras respostas, tá certo? Mas, de uma forma geral, a equipe tem se portado assim, sempre aberta, interessada e comprometida em buscar fazer, né? E com coragem para fazer. Então, o que a gente tem visto tem situações que a gente erra na saída de bola, porque está tendo coragem de tentar fazer. E tem situações que a gente consegue jogar, consegue criar vantagem, tem situações que a gente consegue ter uma boa ocupação do último terço, que a gente consegue ter bom ataque de área, né? Agora, a inconsistência que ainda existe, primeiro, ela faz parte da natureza do futebol, tá certo? Né? Segundo, ela está muito bem compreendida dentro desse cenário, de um início de trabalho, pouco tempo, 40 dias não é nada, e ainda mais com pouca oportunidade de treino, né? Então, assim, os jogos acabam sendo treino. Isso não é o ideal é ter um equilíbrio entre jogo e treino, tá certo? Então, eu preciso dizer que estou bem satisfeito com a evolução. Defensivamente, a gente tem se mostrado mais inconsistente, na verdade, né? Já comentei isso sobre o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro. No segundo tempo a gente ajustou, mas precisou usar alguns recursos para fazer isso. E contra a Chapecoense a gente teve bons e maus momentos, inconsistente de uma forma geral. Hoje entendo que a gente conseguiu ter uma evolução importante do ponto de vista defensivo, e vamos buscar seguir nessa evolução porque ainda é muito necessário. Boa noite, Seabra. Eu queria que você falasse a respeito da evolução do Bruno Melo. O ano passado, né, o torcedor estava acostumado de ver ele defensivamente. E dá para ver que você deu aquela liberdade para ele agora ofensivamente, então até que ele participou do gol lá no Mineirão, participou do gol hoje. Queria que você falasse dessa evolução ofensiva também do Bruno Melo. Olha, a gente tem dois laterais aí que são tem uma capacidade de construção muito grande, né? Então você vê as distribuições do Tinga, curtas, médias, longas, do Bruno também. O Bruno é um jogador que esconde muito passe, né? Então na fase de construção, quando ele está lá embaixo, ele consegue ter, de uma forma geral, um bom discernimento nas escolhas, tem bom recurso e tem engano nos passes que faz, e ele tem aparecido ofensivamente com critério, no tempo certo, né? E é um jogador assim, refinado nas execuções, nos cruzamentos que faz, tem também aparecido em último terço em alguns momentos em combinação, tocando e passando. Então ele tem uma boa leitura de tempo, né? Embora ele não seja um jogador agudo e agressivo individualmente, ou um velocista para ter uma profundidade pela força e velocidade, ele tem pela troca de ritmo, ele tem pela surpresa. Então, realmente, a gente tem estado satisfeito com a evolução do jogo dele. Assim como, pelo lado direito, a gente também tem que falar do crescimento que o Tinga está tendo, né? E você vê que são jogadores aí já experientes e que estão sustentando fisicamente essa maratona que a gente enfrentou nesse começo de ano. E esse é um outro fator muito, muito positivo. Quer dizer, nesse momento aqui, a nossa grande preocupação é não perder jogador por lesão. Porque perder para o jogador por lesão acaba atrapalhando toda a evolução das dinâmicas que são treinadas. A lesão de um jogador não é só a lesão dele, ela afeta o desenvolvimento do grupo e ela também expõe aquele que vai entrar no lugar dele a uma situação de utilização com menos possibilidade de controle. Então é muito positivo aí que a gente tenha conseguido minimizar esses fatores para o sucesso da nossa temporada. A gente tem que resolver os problemas do momento, nós estamos jogando jogos importantes, hoje é uma decisão, mas a gente não pode ser irresponsável também e esquecer do que a gente tem pela frente. Seabra, boa noite. Tenho escutado muito de alguns treinadores a respeito da autonomia que os jogadores precisam ter dentro de campo. E vocês, como treinadores e como porta-vozes, às vezes vêm aqui, dão a cara e acabam tendo até o papel de vocês maximizado.
Queria escutar a tua opinião a respeito sobre essa autonomia que os jogadores precisam ter na resolução de problemas e se hoje você já enxerga o teu time autônomo ou ainda um pouquinho dependente do mapa que você vai dar ali para o jogo, o caminho que você vai apontar para eles. Então, essa é uma pergunta interessante. A gente sempre vai estudar o jogo e propor um plano estratégico para que a gente tenha vantagens para defender e para atacar. Isso, na verdade, é para buscar criar um cenário mais favorável para que os jogadores consigam se impor, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Agora, a execução disso e as soluções dentro disso, elas são sempre dos jogadores. E aí vai depender do grau de apropriação que eles vão, ao longo do tempo, desenvolvendo dos conceitos que estão por trás das soluções. As soluções são baseadas em conceitos. Então, assim, é um processo de aprendizagem, e é um processo de aprendizagem coletivo, e ele não é linear, né? Ele depende das interações entre treinador, entre staff e jogadores, entre os jogadores em si, e também, por fim, o jogador também ele precisa se sentir autônomo e responsável por encontrar soluções para os problemas que muitas vezes não estão previstas, né? Porque também aquilo que você prepara estrategicamente é limitado. Muitas vezes um cenário mudou, porque um jogador adversário teve uma leitura, porque ele teve uma ideia, ou pode ser algo que parta do próprio treinador adversário durante o jogo. Então, é fundamental que essa liberdade com responsabilidade seja incorporada pelos jogadores e que o treinador dê espaço para que eles exercitem essa autonomia. Esse é um processo que precisa de tempo e precisa da construção de uma cultura em que os jogadores se sintam seguros e à vontade, né, e também responsáveis. Eu acho que isso está acontecendo, a gente vê e mostra para eles quando eles acham soluções que são variações que eles criaram para os problemas. Então, a gente valoriza tanto o comprometimento com aquilo que é proposto, quanto também a capacidade de leitura e a inteligência para resolver o problema da equipe, porque no final é disso que a gente precisa.